A esposa que se intromete na conversa do marido e o amigo. Meu brother, assim, what else, man? Pra mim, esse ano aqui não há nada, bro. Não há nada. Aí, esse último semestre do meu curso, né? Uma vez fazer a técnica inicial geral, cena. Resto é resto, bro. Mas a propósito, qual é o teu plano este ano aqui? Qual é o teu plano? O que queres fazer? Meu brother, só desejo bazar na América como no ano passado. E o quê? Queres começar a mentir? Mentir o quê? Quer começar Mentir o a mentir quê? para teu amigo? Eu falei que queres começar? Não, Você não. nunca foi para a América. Você tem que perceber bem as coisas. Eu não falei fui para a América. Nunca foste para a Eu América. falei Foste que quando? tive o mesmo desejo como no ano passado. América. Tive o desejo de bazar para a América. Sim, tive o desejo de bazar para a América. DJ